Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Mais um dia aqui reunidos para falarmos sobre a meditação e praticarmos juntos. Também explorarmos alguns temas que vocês têm sugerido. Então, sejam bem-vindos, Zeza, Solange, Ana, Rê, Josefa. Vamos aguardando aí enquanto os colegas chegam. E desde já, mais uma vez agradecendo pela presença de cada um, pela dedicação. E hoje nós vamos falar sobre o viés de negatividade e de que forma nós podemos romper esse ciclo de pensamentos negativos, de pessimismo. E eu também irei explorar um pouco a positividade tóxica. Então, à medida que nós vamos nos tornando pessoas mais otimistas, não significa que nós temos que ser tóxicos, não é? Então, hoje eu vou explorar com vocês o viés de negatividade e a positividade tóxica. Então, o viés de negatividade, ele é um conceito da psicologia que nos diz que a nossa mente ela é construída de uma forma que nós tendemos a perceber mais o que é negativo do que o que é positivo. E esse viés de negatividade, ele se aplica em vários momentos do nosso dia, principalmente nas relações com as pessoas e também na nossa tomada de decisão. E é importante ressaltar que o viés de negatividade ele é um mecanismo de sobrevivência, de instinto da nossa espécie, né? Então é por causa desse viés de negatividade que nós chegamos até aqui hoje. E ele é importante porque ele nos move, ele faz com que nós tomamos ações para nos prevenir, né? Que nós pensemos melhor sobre as atitudes que devemos tomar. Mas o problema é que muitos de nós só sabemos enxergar a vida segundo esse viés, né? Então muitos de nós somos pessimistas ou não conseguimos enxergar o lado bom das coisas. E é importante a gente compreender que quanto mais a gente medita, mais a tendência de nós ficarmos mais otimistas, né? Então é natural que o nosso trabalho aqui de meditação e de cultivo de uma mente mais tranquila resulte numa mente mais otimista. E para isso nós temos que fazer um esforço, não é mesmo? Porque não é fácil, às vezes, quebrar essa nossa maneira pessimista de ser. Então, desde muito pequenos, nós somos ensinados a evitar certas coisas, a fazer as coisas de uma maneira quase que perfeita e acabamos carregando um fardo muito grande. Temos um nível de autocobrança muito elevado. E aí a vida, ela passa a ser não atrativa, né? Passa a ser uma grande lástima. Então é importante nós tentarmos quebrar esse viés. E isso acontece no nosso contato direto com a experiência. Então, em qualquer situação do meu dia, quando eu percebo que a minha mente começou a julgar demais, ou rotular e criar pensamentos negativos, eu devo interromper esse ciclo. Porque a tendência é que quanto mais eu alimente ele, mais pessimista eu me torne, né? E quebrar o viés de negatividade não significa estarmos felizes a todo tempo. Outro termo que tem caído muito em uso hoje é o termo positividade tóxica, né? Então a positividade tóxica talvez ela se refira àquelas pessoas que estão sempre tentando te colocar para cima, que meio que negligenciam a realidade e acham que você tem que estar sempre feliz e acabam por afetar o outro de uma maneira negativa. Então nós não estamos aqui estimulando a positividade tóxica, e sim o otimismo. E na minha percepção existe uma diferença entre você acolher os momentos ruins e os aspectos negativos das coisas
e você está sempre achando tudo muito ruim, tudo muito errado, reclamando de tudo e de todos, certo? Então é importante também que nós não sejamos essas pessoas que querem forçar o outro a estar bem, forçar o outro a estar feliz, a estar alegre, porque às vezes isso pode ser incômodo. Então, à medida que nós meditamos, é natural que nós tenhamos mudanças na nossa maneira de ser, mas nós nunca temos que impor isso aos nossos familiares, aos nossos companheiros, ok? Porque aí isso pode se tornar de fato tóxico. Você está falando para a pessoa sempre: você tem que estar bem, você tem que melhorar, você tem que estar feliz, certo? Então, à medida que nós percebemos esse viés de negatividade, a nossa vida ela começa a tomar uma nova forma, né? As coisas passam a ser mais interessantes e é possível enxergar mais o lado bom do que o lado ruim da vida. Então eu deixo aqui esse estímulo para vocês, ainda mais agora na quarentena, não é? A vida ela tá tão cinza, tá tão sem graça, tá tão medonha, mas a ideia é que nós desenvolvamos um novo olhar, certo? Porque esse viés de negatividade em excesso, ele vai inevitavelmente nos levar para depressão, para ansiedade excessiva. Então é um exercício a cada momento de notar que a mente está produzindo pensamentos negativos e retomar para o momento presente e tentar abrir a mente para enxergar um pouco além apenas do negativo. E o viés de negatividade, ele pode ser muito visto também nos nossos relacionamentos amorosos ou interpessoais de uma maneira geral. A gente sempre está vendo o que há de ruim no outro, a gente está sempre criticando o outro e nada nunca está bom o suficiente, né? E a gente acaba enxergando os nossos relacionamentos também por esse viés. O que pode mudar, poderia estar assim, poderia estar assado. E aí a vida ela nunca tem graça e nós acabamos por desperdiçar vários momentos e várias experiências por causa desse viés de negatividade, certo? E é importante também ressaltar que trabalhar com o viés de negatividade não significa deixar de se frustrar, né? Nós vamos continuar sofrendo por vezes, nós vamos continuar achando as coisas ruins, mas nós vamos saber também ver o lado positivo do que acontece. E aí eu deixo aqui uma provocação novamente para que nós tenhamos uma visão crítica dos fenômenos, porque os nossos professores nos ensinam que de fato não existe nenhuma distinção entre o positivo e o negativo. Toda e qualquer experiência na nossa vida é uma mistura dos dois, certo? Então eu peço que vocês reflitam sobre aquelas coisas nas suas vidas que são muito ruins, aquilo que te deixa muito decepcionado, que você de fato acha que é péssimo. Pense sobre isso, ou sobre essa pessoa, essa situação. E talvez agora você possa refletir o que de bom há nessa situação. O que essa situação tem a te ensinar. E à medida que nós fazemos essa investigação, também perante os eventos positivos, o que há de negativo neste evento? Nós percebemos que todas as experiências da vida são duais, certo? E a nossa mente é que tende a olhar sempre com um olhar negativo. Então eu deixo aqui o convite para que vocês busquem exercitar uma mente mais otimista, porque o viés de negatividade é como se fosse uma nuvem. Vocês já devem ter visto aqueles desenhos animados que o personagem fica com uma nuvem, o trovão em cima da cabeça quando está chateado. Muitos de nós estamos assim todos os dias, né? Enxergando a vida por esse viés ou por essas lentes. E como lidar com pessoas que vivem dessa forma? Então, às vezes eu pratico, eu medito, eu estou tentando ser uma pessoa mais otimista, mas aqueles que vivem comigo têm uma mente agitada, ou são pessimistas, estão sempre reclamando. Como é que nós podemos agir, certo?
Então, nesse momento, lidando com essas pessoas, o primeiro passo é, como eu já falei, não forçá-las a nada, porque ninguém se torna feliz e otimista do dia para a noite. Mas nós temos que, com essas pessoas, exercitar a compaixão, a bondade amorosa, a empatia, tentar nos colocar no lugar dessas pessoas e fazer o que for possível para não sermos afetados por essa negatividade, porque também é muito prejudicial, eu já falei aqui em outras ocasiões e repito, nós convivermos com pessoas que estão sempre nos botando para baixo, ou que trazem essa energia mental densa, né, que estão sempre reclamando da vida. Então nós temos que ter compaixão, empatia, mas também nós não podemos nos deixar infectar, digamos assim, por esse pessimismo. Então, eu já falei aqui que um dos maiores apoios para a prática da meditação é conviver com pessoas que apoiem a sua prática, pessoas que tenham virtudes. Então, é natural que à medida que eu desenvolvo o meu caminho na meditação e no mindfulness, eu tenha ao meu redor pessoas que não são tão pessimistas, pessoas que me colocam para cima, que têm uma relação de alegria e felicidade com a vida, ok? Então eu acho que esse tema é importante porque hoje em dia tem havido muita confusão entre analisar a realidade ou ser realista, ser otimista e ser pessimista. E muitas vezes hoje os realistas são vistos como realistas, mas na verdade são pessimistas. Muitas vezes os otimistas são vistos como pessoas que têm uma visão utópica do mundo, quando na verdade o mundo ele é belo, a vida ela funciona e flui naturalmente, não é mesmo? A nossa mente é que polui essa experiência. Então nós temos que ter consciência de que a realidade ela não é ruim. Tem muitas pessoas que falam assim, a realidade nua e crua é assim mesmo, o mundo é cruel mesmo e tal. Mas isso não é verdade. Se você observar a natureza, você vai ver que apesar dos momentos de crueldade, ela funciona em perfeita harmonia, né? Já a nossa sociedade, ela segue um fluxo que é muito tóxico. E hoje em dia as coisas estão tão deturpadas que até a positividade se tornou algo tóxico. Então, até mesmo você falar sobre estar feliz, estar bem, se tornou algo mal visto, porque as pessoas já estão extremamente acostumadas com essa visão pessimista da realidade. Então eu gostaria de dizer aqui que não é nenhuma utopia ser feliz ou alegre. Eu acredito que esse é o nosso objetivo na vida, né? É o que todos nós buscamos. E enquanto nós acharmos que esse é apenas um conceito distante e que a vida é ruim, ela vai continuar sendo ruim. Então nós temos que ser um realista esperançoso, como diz a Zésa Xavier, né? Que ela diz aqui, lembro do Ariano Suassuna, o grande lance é ser um realista esperançoso. É isso, porque se nós não formos esperançosos, gente, a vida para e nós vamos sucumbir, sem dúvida, perante os nossos próprios pensamentos pessimistas. Então, na minha opinião, cada vez mais nós temos que ser otimistas, sim, sem impor a nossa felicidade, o nosso otimismo aos outros, mas sabendo que cabe a nós ter um estado mental elevado, certo? E como eu já falei aqui também, o nosso exemplo acaba por tocar as outras pessoas, seja por um simples sorriso que você dá a alguém, seja por um gesto de caridade. Esses pequenos gestos, eles fazem a diferença, certo? E fazem a diferença principalmente para nós, porque começamos a nos sentir melhor com nós mesmos. Então, eu espero que tenha sido útil a minha fala. E agora eu gostaria de saber o que vocês acham. Comentários. A Lore diz aqui, acho que a positividade tóxica também fala sobre a não aceitação do sofrimento, como algo que faz parte da vida.
Isso, então a positividade tóxica, ela diz muito sobre negligenciar o sofrimento, né? Fingir que nada está acontecendo. Como a gente costuma dizer, pintar o mundo de cor-de-rosa, né? E essa não é a intenção do otimismo. Não é negligenciar o sofrimento, dizer que está tudo bem. Mas sim dizer, apesar do sofrimento, eu me coloco de uma maneira resiliente, né? Equânime, e posso atravessar. Então, sem dúvida, é um pouco diferente ser otimista e praticar o que eles chamam hoje de positividade tóxica. A Zéza diz: acreditar que todos nascemos para ser felizes. Eu também acho, Zéza. E o Ariano Suassuna, ele era uma pessoa muito sábia, né? Então eu gosto muito também das falas dele. E é importante a gente acreditar que nascemos para ser felizes, porque já tem muita gente acreditando que a gente nasceu para ser infeliz. Devemos parar de nos comparar com os outros, diminuir essa ansiedade de competição, de querer ter a vida melhor que a do próximo e querer o melhor para si, apreciar mais o belo. É isso mesmo, Everson, sem dúvida. E fazendo isso, não é? A gente começa a se amar mais, a se cuidar mais e principalmente a se olhar de uma maneira mais otimista, né? Então o viés de negatividade, vocês vejam que ele afeta a nossa vida de uma maneira tão ampla que ele afeta até a nossa autopercepção, como eu me vejo no mundo, né? Se eu estou sempre me julgando, me colocando para baixo, me olhando de uma maneira, me observando enquanto uma pessoa fraca, naturalmente essa competição em relação à vida e às outras pessoas, ela vai causar ansiedade. E à medida que eu aprecio o que é belo e compreendo que talvez eu deva apenas fazer o meu melhor, daí a vida passa a de fato ter mais graça. Acho que o otimismo tem a ver com enxergar o belo, diz a Janaína. Tudo tem algo belo e algo feio, mas podemos direcionar o foco, o olhar. É isso, gente. E essa capacidade de redirecionar o foco, ela é conhecida na meditação Vipassana como o ardor. Então, quando eu começo a desenvolver a prática da plena atenção e o cultivo da concentração, eu começo a ter mais capacidade de praticar o ardor, que é justamente o que nós estamos conversando aqui. Retirar minha mente do foco do negativo e colocar no positivo. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma filha pequena, né? Por vezes eu começo a me preocupar. Será que se ela subir nesse brinquedo ela vai cair ou não? Será que se ela fizer tal coisa ela vai se machucar? Então a minha mente ela começa a praticar o viés de negatividade como uma maneira de proteger a minha filha, né? E eu posso fazer duas coisas perante isso. Falar, filha, não suba aí, você vai cair, você não consegue. Ou eu posso praticar o ardor, né? Que é mudar o meu foco e notar. Será que é possível ser mais flexível? Deixar ela experimentar a experiência por si só? E aí eu escuto a minha mente e aqueles pensamentos, mas eu decido fazer com que a minha filha suba no brinquedo. Então eu pratico o ardor, que é acolher os pensamentos negativos, mas mudar o foco para a realidade, para o positivo, que seria, ela pode aprender algo novo, ela vai ter mais autonomia. Então percebam que a mente ela está sempre buscando o negativo, mas quando eu pratico o ardor, eu começo a ser capaz de olhar também o positivo. E dessa forma, toda situação negativa passa pelo menos a ser mais neutra, né? Ou até mesmo passa a ser agradável. Então o ardor é uma capacidade importante de nós desenvolvermos no caminho da meditação. Agora eu irei fazer a nossa prática de meditação e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. E nós estamos gravando várias novidades para vocês, então estejam atentos, porque muito em breve nós iremos estar lançando alguns cursos,
algumas mini palestras, certo? Então fiquem de olho aí, acompanhando. E se inscrevam no nosso canal do YouTube também, Momento Mindfulness lá no YouTube, ok? Então nós podemos ir tomando uma posição confortável. E ao final eu irei terminar de responder as perguntas e ler os comentários. Podendo, quem sabe, retirar as costas do encosto da cadeira, adotando uma postura mais ereta. E sentindo os pés no chão, joelhos, nádegas em contato com o assento, o tronco na vertical, os ombros, braços, mãos, e a cabeça equilibrada em cima do pescoço. Trazendo uma intenção para essa prática. Qual é a sua intenção? E aos poucos vamos gentilmente entrando em contato com o ar que entra e sai do corpo. Sentindo-se grato pela dádiva e inspirando nutrimos o nosso corpo e expirando nos livramos daquilo que não é mais necessário. Deixando que a sua respiração aconteça de maneira natural, sem forçar, sem controlar, apenas observando. E a cada vez que a mente foge, trazemos-la de volta para a respiração. Inspirando sentado e expirando sentado. Observando o que ocorre entre a inspiração e a expiração. Talvez sons, talvez sensações, pensamentos
ou emoções. O que quer que aconteça, permanecemos observando o ar entrando e saindo do corpo. E a cada vez que a mente se distrai, retomamos a atenção para a respiração, quantas vezes forem necessárias. E a cada momento que a mente vai, e eu me relembro que eu devo estar atento ao presente, eu estou praticando a plena atenção. E quanto mais eu faço esse exercício de voltar, mais eu tenho concentração. Notando que não é preciso lutar contra a mente. Quanto mais eu luto contra os pensamentos, as emoções ou as sensações, mais intensos eles se tornam. Permita que eles cheguem e passem. Inspirando sentado e expirando sentado.
E talvez a mente já esteja muito acostumada a ser conduzida. Vamos notando o que acontece à medida que apenas observamos o silêncio. Inspirando e expirando de maneira natural. E se a mente cai em julgamento ou comparação, com gentileza, interrompemos o fluxo destes pensamentos e retomamos a atenção à respiração. Ar que entra e ar que sai, notando que é possível desenvolver um lugar de paz e tranquilidade em meio ao caos. E talvez nós possamos tomar consciência dos colegas que meditam conosco neste momento agora, compartilhando o silêncio. E a respiração é o nosso elo principal.
podendo finalizar essa prática repetindo votos de bem-aventurança para si mesmo, dizendo mentalmente: que eu esteja em paz, que eu esteja tranquilo, que eu esteja seguro, que eu conheça as causas da felicidade, que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento. E agora você pode criar as suas próprias frases e repeti-las para si mesmo mentalmente. Que eu esteja e que eu me ame e me aceite cada dia mais do jeito que sou. E aos poucos nós podemos ir movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar, olhando a sala ao seu redor. Opa! Então, gratidão pela prática. Eu gostaria de incentivá-los a deixar aí nos comentários sugestões de temas para as próximas lives. Assuntos que vocês gostariam de ouvir, dúvidas que vocês têm. Então deixe aí nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de tema para as próximas lives, para que a gente possa estar falando cada vez mais daqueles assuntos que vocês querem ouvir, ok? Então incentivo vocês a deixarem aí os seus comentários. E agora eu vou continuar lendo aqui o que foi dito por vocês. E deixem aí também suas dúvidas. O que acharam dessa prática de meditação em silêncio, na respiração, ok? Então a Tânia Fontinelli diz: vivemos tempos desafiadores com a pandemia. Como agir frente aos medos e notícias contínuas de mortes e desgovernos? Isso gera uma negatividade que nem sempre conseguimos evitar. Tânia, primeiro eu sugiro que você dê uma olhada lá no YouTube, pois tem um vídeo que eu gravei sobre mindfulness e política. Então eu sugiro que você dê uma olhada lá. E segundo, eu acho que por mais difícil que as situações externas sejam, sempre é possível ter um olhar diferente, né? Inclusive, eu estava até vendo esses dias um documentário sobre pessoas que moram em situação de rua, pessoas que moram catando lixo, né? E muitas delas, pode-se dizer que tinham uma perspectiva muito otimista da vida, né? Muitas delas moravam em comunidades carentes e quando perguntadas assim, a sua vida é boa? A maioria respondia, minha vida é ótima, estou com saúde, estou com a minha família, né? Então, por mais que as condições hoje da pandemia sejam extremamente graves, nós precisamos notar que é tudo, no fundo, uma questão de como a gente se coloca no mundo,
né? Porque, na verdade, verdadeira, sempre houveram mortes, né? Se eu não me engano, no Brasil, mais de 100 pessoas morrem por dia de fome, né? E se você colocar isso em um mês, é gente pra caramba, né? Os acidentes de carro também matam muito. E eu não estou falando isso para diminuir a importância da prevenção perante o Covid, não. Mas eu estou falando isso para mostrar para vocês que as mortes em massa, elas sempre aconteceram e não irão deixar de acontecer. Então agora essa situação está um pouco intensificada, mas todo momento estão morrendo milhares de pessoas em guerras, por causa da fome, por causa de outras doenças, né, como a dengue, ou até mesmo câncer, AIDS, pressão alta, o diabetes mata muito, né? E a nossa indústria alimentícia empurra só açúcar na gente. Então, se a gente for olhar para o mundo, ele é difícil e desafiador. Porém, se eu estou sempre olhando tudo isso e pensando, não há nada que eu possa fazer, esse mundo é horrível, o governo é horrível, eu vou estar sempre colocando a minha felicidade na mão dos outros e na mão das condições externas. Então nós devemos nos autorresponsabilizar pelas nossas vidas e deixar de alimentar frequentemente os pensamentos negativos. Não há nada de errado de eu me sentir indignado, frustrado, triste perante o governo ou a situação do Covid. É natural, mas eu também não posso, como eu já falei em outro vídeo aqui, passar o dia inteiro reclamando, que isso não vai me levar a lugar nenhum, certo? Então, perante a nossa indignação e o medo e a negatividade que a gente sente perante as mortes e o desgoverno, nós devemos ser otimistas também em relação a isso, né? Por mais difícil que seja. A Cláudia diz, por que a mente tem essa natureza? Então, Cláudia, a mente tem essa natureza porque é uma questão de sobrevivência, né? A maneira com a qual o nosso cérebro foi evoluindo. Então, pelo que a psicologia nos diz, é uma questão bastante biológica mesmo. O nosso cérebro ele é moldado para perceber o que é negativo mais do que o que é positivo, para que nós possamos sobreviver, né? O problema é que hoje em dia, na vida contemporânea, a gente vive essa negatividade perante tudo, né? Não só mais para sobreviver, mas perante todas as coisas da vida. Tudo está sempre sendo visto por esse viés. Então eu sugiro até que vocês depois pesquisem um pouco mais. Em inglês se chama Negativity Bias. Negativity, B-I-A-S, bias, ou viés de negatividade. Ok? Perdi a fala, que pena, problemas no celular. Neia, você pode, logo quando acabar a live, uns 5 minutinhos depois, entrar no nosso feed, que vai estar lá o vídeo para você assistir no IGTV, tá bom? Então, várias pessoas aqui dizendo a gratidão, sugerindo temas. Ótimo. Então, a nossa produção aí já deve ter anotado as sugestões de temas. E como não temos mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, ficamos por aqui. Então, eu agradeço a dedicação de vocês mais um dia. Certo? E não vejo a hora dessa pandemia também passar para a gente se encontrar presencialmente. Então, quando tudo isso passar, a gente vai continuar conectado aqui, online. Tem muita pessoa perguntando, estão preocupados se vai continuar, se não vai. A gente vai continuar sim, ok? E queremos muito conhecer vocês pessoalmente, certo? Então é muito bom ver todos vocês aqui sempre, né? A Cláudia e todas as outras, todos os outros, Jurandir, Célio, certo? Então, até amanhã às 18h30 e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Se cuidem, cuidem de seus familiares e vamos manter uma mente otimista, ok?
Um grande abraço, um grande beijo.